que todas as vezes que o crente está se aproximando da vitória, sempre a tendência é que as lutas vão aumentar. Israel está caminhando, e essa história de Números 22 seria uma das últimas provações que Israel ia passar antes de chegar na terra prometida. Então aqui nós temos os últimos ataques, nós temos as últimas circunstâncias para fazer aquele povo parar. Então eu começo a imaginar que todas as vezes que o cristão está se aproximando da vitória, as lutas aumentam, as dificuldades assolapam, mas isto não é sinal de que tu vais perder, é sinal de que tu estás a um passo da grande vitória que Deus tem determinado. Então todas as vezes entenda isso e dê glória a Deus por isso, porque se aumentou a enfermidade é porque a vitória está chegando, se aumentou a luta é porque a vitória está chegando, se alguém se levantou contra é porque tu já estás a um passo da terra prometida, tu já estás, não, eu vou dizer até você entender, tu já estás a um passo de cantar o hino da vitória que Deus tem determinado. Então essa história dá-se nos últimos momentos em que Israel está atravessando o deserto, e já está se aproximando da terra prometida. Uma outra coisa que eu quero deixar é que muita gente, pastor Israel, eles dizem que essa história não é verdadeira. É que pode um animal falar? Como é que pode? Todo esse contexto. Só que nós temos 8 referências. Quantas referências eu disse? Nós temos 8 referências na Bíblia sobre essa história. 5 delas estão no Velho Testamento e 3 delas estão no Novo Testamento. Ora, se essa história fosse mentirosa, por que essa mentira está se repetindo por 8 vezes? Nós temos que entender que há 5 referências e o Novo Testamento, ele faz referência 3 vezes. E das 3 vezes encontradas no Novo Testamento, eu gosto muito da que Judas escreveu. No versículo 11 da carta que Judas escreveu, ele fala sobre 3 exemplos. Olhe para mim, 3 exemplos. Ele fala sobre o caminho de Caim, ele fala sobre a ganância de Balaão e ele fala sobre a revolta de Corá. Dos 8 ou das 8 referências bíblicas sobre esse texto, a que mais me chama a atenção é que está lá no livro de Judas, porque além de falar que o Balaão é ganancioso, Judas fala do caminho de Caim, o Caim, o irmão de Abel, que foi oferecer um culto a Deus, não é? Vale a pena dizer que Caim e Abel estão exercendo um sacerdócio. A palavra sacerdote na Bíblia significa aquele que chega perto de Deus. Então tem muita gente que acha que o sacerdócio só acontece no livro de Êxodo ou de Números, ou no livro de Levítico, capítulo 8, 9 e 10, na consagração de Arão e seus filhos. Mas há sacerdócio antes de Arão. O primeiro sacerdócio é o sacerdócio individual. Caim e Abel, individualmente, eles vão oferecer sacrifícios para Deus. E Deus rejeita o Caim e rejeita a oferta de Caim. Mas Deus, ele quer o Abel e aceita a oferta de Abel. Existe o sacerdócio familiar. Noé fez um altar por toda a sua família, após o dilúvio, capítulo 8 de Gênesis. O Abraão fazia, o Isaac fazia, o Jacó fazia. Lembro da história de Jó, que Jó levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício. Ali é uma espécie de sacerdócio. Mas existe também o sacerdócio de Israel. Deus chamou a nação de Israel e disse: todos vocês serão sacerdotes. Mas agora chegou o sacerdócio da igreja. A igreja também é um povo escolhido
escolhido é um sacerdócio escolhido. Ou não, se tu não entender, eu vou embora, que eu estou para correr. Se tu não entender, eu vou correr daqui. O sacerdócio da igreja hoje, nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para nos representar, porque Jesus lá no Calvário, ele ofereceu o sacrifício eterno. Ei, é por isso que você não precisa fazer rituais. Nossa, se tu não entender, você não precisa mais matar animal, levar o rolinho, o pombinho, o carneiro, o cabro, o cabrito. É muito animal. O João Batista, quando terminou de olhar para Jesus, disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que não vai cobrir, mas que vai perdoar os pecados. Só os perdoados aqui, levante a mão e dê glória. Hoje nós temos acesso. Só que o Judas, aí ele vai falar sobre o Balaão. Pastor Israel, ele vai falar também sobre o Corá. Deixa eu explicar outra coisa. Estou cheio de informação. Deixa eu explicar outra coisa. Judas dá 3 exemplos. Escute agora. Judas dá 3 exemplos: Caim, Balaão e Corá. Agora escute. Dos 3 exemplos, quando Caim mata o irmão dele, que é a primeira ideia de morte na Bíblia, física, não a espiritual, a física. Deixa eu abrir, eu vou falando e vou me lembrando de coisas. Irmão, o Caim sempre ouvia a voz de Deus. E o Abel, que é crente, Deus nunca falou com ele. Já parou para pensar nisso, irmão? Está na Bíblia ou não? Gostou, né? R$10. Não, para pensar. Deus ainda colocou um sinal, disse: ninguém te toca, porque se tocar eu mato. Deus é Deus, né? E o Abel, que é crente, fiel, Deus nunca falou com ele. Mas o Caim, que não é nada, Deus vivia falando com ele. Só que tem um detalhe: Abel não precisava falar, mas o sangue dele precisava. O escritor aos Hebreus diz que o sangue de Abel fala. Então é melhor o sangue falar. E o Abel é o primeiro na galeria dos heróis. Tudo começa com Abel. Só que quando Caim peca, Deus deixa Caim viver muitos anos. Sim ou não? Sim. Quando Balaão erra, aqui, Balaão vive muitos anos. Mas quando Corá se revolta contra Moisés, Deus mata Corá na hora. Por quê, irmão? Por que ele não matou Caim na hora? Por que ele não matou Balaão na hora? Por que o juízo de Deus foi instantâneo na vida de Corá? Porque o que Deus não aguenta é rebelião. Deus, olha, se tem uma coisa que Deus age na hora, é a rebelião. Aqueles homens, o Corá é da tribo de Levi. O Dotão e o Abirão são da tribo de Rubens, o primogênito. E ele ainda tem um tal de On. Jaleiro tem um tal de On. Eram 4. Mas o On sai fora. Ele só aparece no versículo 1. No 2 ele não aparece, porque ele colocou a mão na consciência e diz: eu não vou entrar na rebelião não, vou sair fora. E ele saiu. Olha, a Bíblia diz, vale um glória: Deus matou o Abirão com toda a sua família. Deus matou o Dotã com toda a sua família, mas só Corá morreu. Pode ler. Por que a família de Corá não morreu? Por que Deus preservou os filhos? Aí você diz: não, não preservou. Preservou. Vá lá no livro dos Salmos, tem 12 salmos destinados aos filhos de Corá. Quer dizer, os filhos não andaram no caminho do pai. Vocês já leram o Salmo 84, que diz assim: armaram uma cova. Os filhos de Corá estão lembrando do dia que o buraco se abriu. Aí os filhos disseram: meu pai errou, mas eu prefiro servir ao Senhor. Eu vou profetizar algo aqui, e dê glória a Deus para chegar aí no Japão. Você não vai herdar os pecados do teu pai, a maldição da tua mãe. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Ninguém vai pagar aqui. O meu avô era macumbeiro, meu pai não era crente, mas não estou pagando por isso não, porque o Calvário rompeu esse elo. O sangue de Jesus rompeu esse elo. Teus filhos vão servir a Deus, teus filhos vão adorar. Eu vou profetizar: toda a tua casa será salva.
toda a tua família será salva. Então, muito cuidado com a rebelião, porque Deus mata na hora. Então a história aqui aparece. Então, o meu objetivo hoje, depois dessa pequena introdução longa, é olharmos 3 pontos sobre a jumenta. Diga comigo: ela viu, ela foi espancada e ela falou. Vamos analisar esses 3 pontos rapidinho. Primeiro, ela viu. Olha só, quer ler comigo aí? Eu só sei pregar a Bíblia, irmão. Eu tentei um tempo desse inventar outras coisas, mas não deu certo. Aí Jesus disse: volta para a Bíblia, rapaz. Eu não sei pregar outra coisa. Olha aí, Números 22, por favor. E o versículo 23. Números 22 e 23 diz assim: a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Olha, para resumir a história, por 3 vezes a jumenta viu o anjo do Senhor. Preste atenção. O que me chama a atenção é que o jumento do Balaão não viu, mas a jumenta viu. Não, pegaram ou não? Porque a palavra jumenta, o ará no hebraico, ou seja, um animal de carga, pesado e tal, ela conseguiu ver. E o profeta, né, os que achava que quando alguém diz que ele é profeta, precisa ler Bíblia melhor. Josué diz que ele é um adivinho, tá? Então não existe essa ideia de que o Balaão é de Deus. Então ela viu. E a gente tem várias lições aqui que eu podia mostrar, mas aqui é a ideia daquele camarada que acha que é, quando na verdade ele não é, e aquele que acha que não é, na verdade ele é. Não é? Porque o Balaão era para ver, não viu, e a jumenta que não era para ver, viu. É porque Deus sabe aonde ele revela, com quem ele quer, né? Deus tem um negócio, ele não é, mas Deus escolheu, e aí, vai fazer o quê? Nada de glória agora. Quando eu já vi desde ontem, quando eu aperto o baiano pula, não é? Mas ele não pode. Por que não pode? Mas eu sou o profeta. Mas o profetão lá, o bonzão, não viu. E ela não viu nenhuma, nem 2, nem 3, mas a jumenta viu. Isso significa que o anjo do Senhor, que é uma palavra teofânica. Teo é Deus, fania, aparições. As aparições de Deus, é interessante que tem momentos que Deus manda qualquer anjo, mas tem momento que ele mesmo desce. Aqui foi ele mesmo que desceu e parou a caminhada. Essa verdade, se tu não entender, e parou a caminhada de Balaão, porque ele estava indo para amaldiçoar. Já entendeu, né? O anjo parou e ia dar-lhe uma espadada nele, se não fosse a jumenta. Significa dizer que essa noite Deus está parando todos aqueles. Não, se eu tivesse aí, eu dava glória a Deus ouvindo essa mensagem. Deus está parando todos os amaldiçoadores esta noite. Aqueles que estão amaldiçoando a tua casa, aqueles que foram contratados para amaldiçoar teu ministério, o anjo do Senhor está parando eles aqui esta noite. Eles não vão chegar. Eles não vão chegar. Eles podem estar se armando
podem, ganharam até dinheiro, porque o Balaque, rei de Moabe, pagou muito caro e tal, e promoção. E tem muita gente que gosta de se vender para fazer mal para os outros. E eu não estou dizendo crente, eu não estou dizendo ímpio, eu estou dizendo crente. Tem muito crente que se vendeu para fazer o mal para o outro. Ei, não vai mais essa noite. Deus não mandou um anjo, nem um serafim, nem um querubim. Ele disse, eu mesmo vou, porque quem mexe com Israel, mexe comigo. Quem mexe com Israel, mexe comigo. Quem mexe com a igreja, mexe com ele. É por isso que o Salmo diz que nenhuma praga chegará à tua tenda. Bata na mão do teu irmão e diga para ele, Deus está parando os amaldiçoadores. Deus está detendo a caminhada deles. Deus está parando eles. A bênção de Deus é sobre nós. Aleluia. O anjo está lá e ele viu. E há um detalhe: para os amaldiçoadores a sentença é a morte. Está claro aqui. É ou não é? A morte. Porque o anjo ia dar-lhe uma espadada. E que jumento é esse, né, irmão? Esse jumento deve ser pesquisado, né? E ele desvia a primeira vez, desvia a segunda. Teve uma hora que ele apertou a perna do Balaão, assim, entre as pedras. E o camarada ficou zangado. Aí vem a segunda lição. A primeira ele viu. Essa segunda lição aqui, ela é muito interessante, escute. A segunda lição diz que quando ele aperta a perna dele, ele espancou a jumenta. Deixa eu explicar algo aqui. Balaão espancou a jumenta porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo no mundo espiritual. E o que me chama a atenção é que Balaão espancou quem estava ali salvando. Aliás, acontece muito conosco, não é? Somos espancados por aqueles que nós só ajudamos. Essa noite eu sei que tem gente aqui que está dizendo, eu não aguento mais, porque eu só ajudo, eu só tento mostrar, mas a volta é grosseria, não é? Mas esta palavra é para você. Às vezes você tenta ajudar seu marido e o que você recebe é grosseria, ou tenta ajudar sua esposa. Quantas almas, ovelhas vocês ajudam e eles continuam falando mal de vocês ainda? Vocês têm livrado da morte muita gente, mas eles não reconhecem. Tem uns ingratos que dizem assim, não pedi para me ajudar. Mas o Senhor está dizendo, continue ajudando. Porque um dia, esse Balaão vai colocar a mão na consciência. Eu sei que tem muita gente aqui com marcas, com feridas, de tanto espancamento. Não fisicamente, mas aquelas palavras que machucam. Mas Deus está dizendo, continue. Porque é uma missão que Deus tem te dado. Aleluia. É ajudar aquele filho rebelde, não é que... E dá vontade de amarrá-lo e descer-lhe o pau. Não é verdade? Porque a gente é homem. Mas hoje ele não entende. Só que Jesus, ele lidou com muita gente assim também, irmão. Mas eu nunca vi Jesus mandando ninguém embora, não é? O camarada que mais deu dor de cabeça para Jesus foi o Pedro. O Pedro não era brincadeira, não é? Afobado, precipitado, mentiroso, covarde. Os adjetivos que perpassam a vida de Pedro são enormes. Mas foi o camarada que tirou de Jesus o que ninguém tirou. Ninguém sabia sobre um projeto chamado igreja. Sabe quem fez Jesus falar? Pedro. Ninguém sabia, só Deus e Jesus. Mas Jesus disse assim, o que é que os homens estão falando? Diz que tu és Elias. Aí Jesus, se vocês, plural, Pedro no singular diz, tu és o Cristo. Bem
bem-aventurado és, porque nesse caso, agora, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar uma igreja, e as portas do... Ei, é a primeira vez que surge a palavra igreja. E a palavra igreja só surge no Evangelho de Mateus, tá? A palavra igreja nos evangelhos só está em Mateus. É a primeira vez que Jesus fala de um projeto que estava escondido, estava guardado, mas Pedro fez Jesus falar. Antes de fundar a igreja, Jesus disse: eu vou edificá-la e ela vai nascer vitoriosa. Ela será vitoriosa, viverá vitoriosa. Não, você não entendeu. Só que a igreja, tem muita gente ingrato dentro dessa igreja. Olhe para mim. Porque se tu não entender essa, eu vou embora. Eu amei seu paletó, viu? Amei seu paletó. Seu paletó é chique. É nota 10. O senhor bem vestidinho. O senhor tá uma gracinha. O senhor tá bem bonitinho. Bem bonitinho. E ele é bem pequenino, né? Ficou melhor, né? Ó, quando Jesus... Por que Jesus não revelou a igreja para João? Não conversa. Para Tiago, só revelou para Pedro. Disse: olha, tu és Pedro. A igreja que eu vou edificar será igual você, os membros, de alto e baixo. Porque você tá lá em cima. Não é assim, os membros. Estou mentindo aqui? É por isso que ele revela para Pedro. Disse: olha, os membros da igreja é igual você, Pedro. Uma hora está dando glória, e fogo puro. Outra hora nem aparece na igreja. Outra hora diz que eu sou o Cristo. Outra hora diz que ele não me conhece. Então tu serás o retrato da igreja. Estou mentindo aqui, irmão? É por isso que ele só revela para Pedro. Porque Pedro é o carvalho. Pedro é o Israel. Pedro é o Antônio. Meu irmão, uma hora a gente está um fogo puro, né? Acredita em tudo. Tem hora que a gente não acredita em nada. Não, comigo não acontece. Para que essa hipocrisia? Tu ganha com o que achando que tu é diferente da gente? Tu ganha o que com isso? Uma hora tu não tá nada, uma hora tu é glória na igreja. Outra hora some, não quero mais. Mas olha, Pedro, a sorte que a igreja não estará em você, a igreja estará em mim. Levante a mão e dê o teu melhor, glória a Deus. Se tu... A sorte, aleluia. Deus me trouxe aqui para te dizer que um dia essas cicatrizes valerão a pena. Você é espancado porque quer ajudar. Você é espancado porque ama. Você é espancado porque quer o bem. Mas vai chegar o dia que eles vão reconhecer. Haverá reconhecimento. Veja, o anjo quer matá-lo e quem quer protegê-lo é a jumenta. Ele não espanca. Aí alguém diz assim: essa história é mentirosa, porque eu vou explicar sobre ela falando. Mas a jumenta não fala. Olha aqui para mim, irmão. Redobra, eu não posso me movimentar. Estou sem ar já. Ufa. Deixa eu explicar. Meu Jesus. Deixa eu explicar uma coisa. O pessoal fala assim: a jumenta fala. Pastor Israel, não me assusta, obreiros, a jumenta falar. O que me assusta nesse texto é o Balaão dialogar com ela. Está na Bíblia, ele bate um papo. Mas também tu apertou meu pé. Já leram? Está na Bíblia. Porque se eu passar pela rua e o cachorro falar Carvalho Júnior, eu saio correndo. Ou você fica, você vaza. Não é? Agora nesse caso tu apanhou porque olha aqui, ó. Ele ainda mostrava a dor, aqui, ó. Ele conversa com ela. É por isso que ele é adivinho. O hebraico vai dizer que ele está acostumado com esse tipo de mistérios. É por isso que ele não corre. É por isso que ele foi contratado por Balaque. Porque ele estava acostumado com essas manhas esquisitas desse mundo que ninguém conhece. Não é verdade? Mas um dia, se você crer nisso,
Esse filho tão rebelde vai ser salvo. Essa família tão difícil será transformada. Valerá a pena cada cicatriz. Vai valer a pena cada humilhação que vocês passam. Porque hoje o membro não tem vergonha de falar mais na cara do pastor. Antigamente existia um temorzinho. Hoje o camarada vem e fala, dá de dedo. Mas um dia vai valer a pena cada cicatriz. Aleluia. Aleluia. Eita. Vamos ver. Ela viu. Vamos para o final. Segundo, ela foi espancada. Agora, a terceira lição é que ela falou. Bom, eu só conheço um animal na Bíblia que falava que era a serpente. Sim ou não? Se você voltar lá, você vai perceber que a serpente, ela... Aí não me pergunte se ela tinha cordas vocais, que eu não posso informar. Mas que ela falava, ela falava. Aliás, existem 4 pontos sobre a serpente. Ela era a sua astúcia, foi uma criação de Deus, criatura. Ela tinha a capacidade de falar e ela foi instrumento de Satanás. Então não foi Satanás que usou a astúcia desta serpente para enganar. Ontem eu preguei e dei uma palavra muito boa para as mulheres ali, dizendo que Eva não pecou. Irmão, não pregue dizendo que Eva pecou, porque não está na Bíblia. Deve estar no Alcorão, tudo bem, mas na Bíblia não. Paulo diz, assim como Eva foi enganada. Quem pecou foi Adão. Porque Romanos 5, assim por um homem entrou o pecado, Adão, por outro homem, Cristo, entrará a salvação. Então essa historinha, né? Porque eu completei 30 anos viajando e hoje eu estou muito bem guardadinho lá em Campinas com a minha mentoria. Meus alunos mandando R$100 hoje, 200 amanhã e eu só comendo. Só um aluno aqui que não manda nada, está devendo as prestações da primeira. Mas, então hoje eu saio assim, pelos amigos. Mas é errado a gente pegar não muito em cima de mim não, senão eu vou perder a minha voz. E percurando, deixa percurando. Não é assim que o pessoal lá do Marajó fala, né? Percurando. Você nem sabe o que é Marajó, né? Você não sabe. Esse aqui sabe. Esse aqui vive lá. Então, olha aqui. Então, tem muita gente que pega a história de Eva e diz, Eva! E eles babam aí. É fácil, né? Você não estava lá, você não viu. Não é verdade, gente? Tem muita gente que diz, o Davi é um adúltero. E sai falando. Engraçado, né? O cara não está para se defender. Eva, ela foi enganada. Aliás, quando Eva... Você acha que é fácil ser Eva, mulher? A pior coisa é ser Eva. Porque, olha, Eva já nasceu grande. Né? Ela nunca foi criança, adolescente. Nasceu grande. Segundo, ela já nasceu casada. Ela nem veio nos cultos para ver os rapazes, dar uma olhada, se tinha um baiano bonitinho ou não. Ela abriu os olhos e Deus disse, olha o teu marido. Ela... Estão na Bíblia ou não? Vocês estão assustados por quê? Outra coisa, quem ensinou Eva a trocar fralda, fazer papinha, criar? Ela nunca foi criada, como é que ela vai criar alguém? Ela não tem ninguém para ligar assim, olha, a gargantinha do Abel está com problema. Né? Olha, está uma diarreia, não caiu, não sei. Ela não aprendeu com ninguém. Aí vem um camarada aqui e destrói Eva. Interessante que eles destroem uma coisa que Deus não destruiu, né? Porque quando o casal pecou, Deus foi lá de noite, na virada do dia.
Porque quando Deus faz uma agenda com o homem, já era. Ele não falta. Ele vai. Amém? Ah, mas eles caíram. Mas Deus disse assim, eu vou falar com a minha criada. Ah, meus filhos. Interessante que o Adão coloca o culpa na Eva. A Eva já, olha, o pecado traz maldade. Eles nunca culpavam ninguém, né? Mas quando um peca, o Adão disse assim, foi o Senhor. A Eva disse, foi a serpente. Que o sistema do culpado é sempre colocar a culpa nos outros, né? Nunca assumir. Nada de glória agora, né? Aí quando colocaram culpa na serpente, quando a serpente quis falar, Deus disse, tu não. A audiência já chega, tu não fala mais. Eu só deixei esses dois falarem, porque o cordeiro já está preparado antes da fundação do mundo para ele. Então não é fácil, Eva. Então, esse animal falava. Agora, essa jumenta aqui que me chama a atenção. Por quê? Porque não tem cordas vocais. O máximo que a jumenta faz é... Não é? É por isso que estão preparados para ouvir? A palavra murmurar em números significa rosnar. Todo murmurador, ele é igual o cachorro que fica... A ideia do cachorro quando está assim é porque ele vai atacar. Significa dizer que todo murmurador um dia vai ferir alguém. Só que a jumenta, ela tinha uma percepção para ver e agora ela fala. Mas peraí. O senhor que eu me apaixonei pelo senhor. O senhor acredita que a jumenta falou mesmo? Não vem com essa historinha. Não responda me perguntando. Responda. Falou ou não? Mas a Bíblia diz, meu pastor, olha só, a jumenta não nasceu para falar. Mas quando Deus entra na história, lê o texto, e Deus fez, Deus está antes do verbo falar, e quando Deus chega antes, tudo é possível. Então ela não nasceu para falar, mas acontece que Deus fez, porque Deus pode tudo. Aos ateus, às atoas que estão me ouvindo, não me interessa, eu não acredito, o problema é teu. O Deus da igreja tem todo o poder para fazer o que Ele quer. Então Deus fez. Quando Deus entra, irmão, jumenta fala, porco fala, papagaio fala, porque papagaio só repete, ele fala. Deu para entender? Deus está na história. Escute. Ontem eu ensinei sobre Gênesis 22, quando aparece assim, numa versão diz assim, ó, provou Deus, diga comigo, provou Deus Abraão. Deixa eu falar para vocês, essa não é uma tradução muito correta. Eu trabalho com os originais alguns dias, né? 1988 eu comecei a mexer com isso, alguns dias atrás. Então, essa tradução provou Deus, ela não é certa. Porque a prova nunca pode vir antes de Deus. A tradução correta é Deus provou. O verbo provar vem antes, ou seja, Deus vem antes do verbo provar. Porque quando Deus aparece em primeiro lugar, tudo dá certo. Prova não pode ser antes de Deus, porque significa que Deus foi pego de surpresa. E como Deus não é pego de surpresa, vem primeiro Deus, depois a prova. Vem primeiro Deus, depois a luta. Vem primeiro Deus, depois a enfermidade. Sabe por que você vai vencer? Não é porque a prova vem primeiro, é porque Deus... Não, se eu fosse você, eu dava glória. Deus vem antes, Deus vem antes. Há uma armadilha, Deus chega antes. Deus chega antes.
Deixa! Levante a mão e dê glória a Deus se tu podes. Diga para o teu irmão: Deus está vindo antes da prova. Deus chega primeiro. Aleluia! Deus chega primeiro. Agora, vejam isso. Olha aqui, estou terminando, pastor. Escuta, tem que ir recuperando devagar. Há uma relação muito grande de animais na Bíblia. Por exemplo, Aravim e Aruvim. Tá bom. 1 Reis 18 tem o caso dos corvos, sim ou não? 17, 1 Reis 17, que alimentavam Elias. Vocês acreditam que o corvo levou mesmo comida para Elias? Acreditam? Levou carne, né? Só que corvo é um animal imundo, ele não mexe com carne boa, ele só mexe com carniça. Por isso que, olhe para mim, olha o barulho lá fora, nós estamos ouvindo aqui dentro. É por isso que o Noé, quando soltou o corvo não voltou, porque tinha muita carniça. Ele falou: meu, nunca viu tanta comida o corvo. Eu vou ficar por aqui. Lá na arca está um racionamento de comida grande demais. Não tem nada podre para ele. Pegaram ou não? Olha aqui para mim. Só que tem um detalhe. A palavra existe, eu estava debatendo agora recente com alguns acadêmicos assim, gente bem incrédula. Eu gosto de gente incrédula na Bíblia, eu gosto. E eles disseram: eu vou provar para o senhor que essa palavra corvo é Aravim, que significa árabes. Árabe. A palavra corvo no hebraico é Arvim. E árabes, Aravim. Por essa semelhança de expressão, a crítica textual desde o século XVIII, que são chamados teólogos liberais, não os ortodoxos como nós, os liberais, eles dizem que quem alimentou Elias não foi os corvos, mas os árabes que passavam por lá. Pela semelhança, Arvim com Aravim. Então, na hora da tradução, em algumas traduções, aparece a palavra Aravim, que significa árabes. Então, eles disseram assim, olha só, o cara falando: não há milagre. Eu disse: puxa, tá bom. Mas aí eu olhei para eles e disse: mas vocês estão esquecendo que no próprio texto tem mais 3 milagres. Já leram? Pode ver, ó. Tem 4 milagres em 1 Reis 17. 4, ó. Não vai chover, corvos, a farinha multiplique o azeite e a ressurreição do filho da vida. Tudo bem, vamos imaginar, olhe para mim, vamos imaginar que não eram os corvos, não é milagre, mas tem mais 3. Mas eu sei que é corvo, é o Arvim, eu sei. Só que eles querem mudar. Só que quando eu disse para o rapaz: espera aí, e a viúva? Que o filho morre. Ele: é isso aí. Mas o azeite que multiplica. Não tinha olhado esse lado. O capítulo 17 de 1 Reis é o capítulo do milagre, do sobrenatural. Eu vou profetizar esse capítulo da nossa vida hoje. A chuva fala de vitória, vai chover. Deu para entender? Segundo a palavra do Elias. Os corvos vão trazer alimento, não sei de onde. O Israel acha que eles foram lá na casa de Acabe e pegaram lá, não sei de onde vieram, mas vieram. E eles não podem comer porque pertence a Elias. É a primeira vez na história que o corvo está pegando carne boa. Aleluia. Vou profetizar que aquela farinha pouca vai multiplicar, aquele azeite pouco vai multiplicar. Não, você deu para entender. E se a morte chegou, acabou. A vida vai colocar a morte para correr. Aleluia, aleluia. Ei, Deus. Mas eu termino agora. Essa eu vou ler. Eu estava estudando hoje à tarde sobre isso, para fechar essa mensagem. Jonas 2. O que acontece na história de Jonas? Ele é engolido por um grande peixe. A palavra ketos no hebraico. Esqueça a baleia, tá? É grande peixe.
Capítulo 1, verso 17. O Senhor ordenou que um grande peixe... Quem mandou o peixe engolir Jonas? Só que deixa eu explicar isso. A gente sempre prega dizendo que Jonas está no ventre do peixe, dizendo, Deus me tira daqui. Não é oração de livramento, é oração de agradecimento. Porque se não fosse o peixe, ele morreria afogado. Não é verdade? Ele ia debater lá nas águas, morreria. Mas Deus gosta de Jonas. Eu vou mandar um livramento. Ei, Deus está mandando o livramento. Às vezes, pastor Israel, a gente não entende. Mas Deus está mandando. Então, Deus, Jonas está orando, mentira. Não, Jonas está dizendo, obrigado. Obrigado. Porque o lugar está apertadinho, mas pelo menos estou respirando. O lugar está fedido, mas pelo menos estou guardado. Comece a agradecer pelos livramentos que Deus tem te dado. Às vezes você erra a rua, não é porque é livramento. Às vezes você sai um pouquinho atrasado, é livramento. Às vezes você sai um pouco mais cedo, é livramento. Aleluia. Deus sabe do amanhã, Deus sabe daqui a 10. Eu vou profetizar, Deus está mandando livramento para vocês esta noite. Então o peixe não é de agradecimento, é de livramento. Agora presta atenção. Aqui eu termino. Esse camarada não ora, mas agora no ventre do peixe ele está orando. Jonas 2. Jonas 2, a partir do versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, os 8 versículos que Jonas ora, todos eles têm um salmo. Deixa eu explicar, judeu não ora como nós. Sabe, irmão, posso abrir o coração? Estou na igreja do meu amigo, posso abrir o coração? A gente ora assim, Deus, me dá carro, me dá casa. Deus, mata o fulano, quebra a perna dele. Deus, eu quero... Eu estou mentindo aqui, irmão? Não, eu não oro assim, é pior. Tu ora pior. Tu que não confessa é pior. Não é? A gente mal agradece, Senhor, obrigado, né? Mas começa, olha meu marido, olha meu filho, olha ali, começa. Eu estou mentindo, irmão? O judeu não ora pedindo. Sabe quando o judeu, pode ver as orações da Bíblia no Velho Testamento, são orações para atingir a santidade de Deus. O judeu olha para o céu e diz, tu és grande, tu és forte, tu és sublime, tu és misericordioso, tu és bondoso, tu és grande. Jonas, todos os versos da oração de Jonas têm um salmo, porque essa era a oração do Velho Testamento, o salmo. Agora o que me chama a atenção é que depois que Jonas ora, por exemplo, a última vez que ele ora diz assim, o 9, mas com a voz de agradecimento. Aí não. Tá. Eu te oferecerei sacrifício. Ele sabe que vai sair. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Aí ele diz, olha para mim, ele diz amém. Mas o que diz o 10? E o Senhor, diga, e o Senhor falou ao peixe. Mas não foi o peixe que orou, por que Deus fala com o peixe? Essa história não é fácil de entender não, né? O camarada está orando e ora, e o peixe nem aí. Só... Quando termina, Deus fala ao peixe. Por que não fala com Jonas? Porque o peixe é a circunstância que envolve Jonas. Então, nesse momento, Deus não fala com quem orou, fala com as circunstâncias. Deus não vai precisar responder para você, mas Ele vai mandar as circunstâncias obedecerem à sua voz. Porque nós temos a mania de queremos ouvir Deus. Me responde, Deus. Aqui é o Carvalho Júnior. Deus. A soberania de Deus é muito grande. Deus fala com quem não orou.
peixe não está nem aí. O peixe é mais obediente do que Jonas. Mas o peixe guardava Jonas, apertava Jonas, fala das circunstâncias. Então Deus às vezes não fala. Você termina de orar, aí Deus faz e você diz: meu Deus, mudou. E tem coisas que mudaram e você nem viu, nem percebeu. Quantas armadilhas Ele tirou e você passou. Essa noite Deus... Eita! Ei, estou sentindo Deus. Essa noite Deus está mandando as circunstâncias que tiram a tua paz, o teu sono pararem. Deus está mandando as circunstâncias obedecerem à voz dEle. Você crê nisso? Faz barulho de glória a Deus aí. Se Deus está mandando as circunstâncias pararem. Aquilo que tira o teu sono, oh glória! Aquilo que tira a tua paz, aquela eu vou falar, aquela perturbação no teu lar, Deus está mandando correr, Deus está mandando ir embora. Essas circunstâncias não terão mais autoridade sobre você. Ele não falou a Jonas. Jonas não ora, não busca, não... É Jonas que faz uma oração, mas ele fala ao peixe. Lembram do mar? Os discípulos levantaram, Jesus disse assim: acalma. Vento, acalma, mar, aquieta. O vento está aquietando esta noite. Só quem crê. Se você não crê, tu não vai receber nada. Só quem crê. Deus está acalmando essa tempestade. Deus não vai falar contigo, mas vai falar com as circunstâncias. Levante a mão e faça muito barulho. Só quem tem glória. Só quem tem glória, dê glória. Bata na mão do teu irmão e diga: as circunstâncias obedecem à voz de Deus. As circunstâncias obedecem à voz de Deus. As circunstâncias obedecem à voz de Deus. Ele manda a jumenta falar. Ele faz a jumenta falar. Ele faz a serpente falar. Ele manda os corvos alimentar Elias. Ele manda o grande peixe levar Jonas para onde Jonas não queria. Eu não quero ir para Nínive, mas Deus diz: eu quero e tu vai. Ei, obedeça, obedeça a voz. Deus trouxe você. Você não quer ir, mas é para ir. Ah, Deus, e se não, Deus vai te mandar num ventre do peixe, mas você vai chegar. Porque quando Deus quer, a vontade dele tem que ser estabelecida. Aleluia. 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 Eu vou terminar. Volte para o texto que nós estamos lendo. A jumenta viu. A jumenta foi espancada. E a jumenta falou. Mesmo não tendo cordas vocais, mas Deus fez. Fala. Fala. E ela falou. E quando Balaão chegou no primeiro altar para amaldiçoar o povo, primeiro altar para amaldiçoar o povo, é interessante que Balaão disse uma coisa para Balaque: ó, o que Deus mandar falar, eu falo. Mas amaldiçoa, ele diz: não posso. Não, profere, porque a palavra amaldiçoar, no hebraico, significa praguejar, lançador de pragas. Isto é o amaldiçoar. Então quando ele diz assim: vou agora, aí Deus diz: não. Ele diz: não posso. Não, aumenta o altar. Não posso. Não, coloca mais animais. Não posso. Por quê? Não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Fica de pé, vamos orar ao Senhor essa noite. Aleluia. Ora mai andarabasorebia. Abaixa a sua cabeça e adore, adore. Sinta Deus, sinta Deus, sinta Deus. Sinta Deus. Pense agora, não olhe para a direita, para a esquerda.
para nenhum lugar, é você e Deus. Não te preocupas, porque Deus está no controle da história. Deus está agindo, Deus está controlando, Deus está governando, Deus está fazendo. Arabás, Aramacaiendos, Arabacandorobanarabatás. Deus está no controle. Tua casa está salva. Os anjos do Senhor estão guardando o teu lar. O teu ministério está guardado. Os anjos do Senhor. Deus não vai abandonar a igreja. Deus não vai jogar a igreja no chão. Deus tem um amor muito grande por você. Deus te ama. A tua chamada foi uma escolha de Deus. Não foi você quem escolheu, mas foi Deus quem te escolheu. Eu quero orar essa noite. Você crê que Deus está parando todos os amaldiçoadores? Você crê? Você crê que Deus está dizendo nenhum passo? Tu não vai dar mais nenhum passo. Oh, Deus está barrando. Oh, Arás. E eu quero que você continue ajudando as pessoas, mesmo que elas continuem te ferindo. Faz parte. Faz parte. Nós vamos fugir dessa realidade? Não é? Faz parte. Você não pode deixar sua fé ser abalada, sua comunhão. Não desista. E por último, Deus está no controle. Feche os teus olhos. Aleluia. Oh, aleluia. Ore a Deus. Ore. Ore a Deus. Abra a sua boca. Ore você. Não espere por mim, não.